Vamos dar continuidade ao nosso culto. Boa noite para quem eu não falei boa noite ainda. Gostaria logo de convidar vocês para abrir suas Bíblias comigo lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7 a 9. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Amém? Diz assim: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vamos orar? Mais uma vez, Pai Todo-Poderoso, pedimos a Tua misericórdia, Deus. Pedimos a Tua graça sobre nós. Pedimos, Deus, que a leitura, a explicação da Tua palavra possam alcançar os nossos corações nessa noite. E possam, Deus, como um martelo, acertar profundamente o nosso interior, Deus, como uma espada de dois gumes, penetrar até o mais profundo do nosso ser, Deus, e causar as mudanças que o Senhor pretende em nossas vidas, Pai. É o meu pedido para o Senhor, Pai. Deus, afasta de nossa mente e coração tudo que possa nos impedir nessa noite de estarmos focados no que a Tua palavra tem a nos dizer, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de ver com vocês alguns fatos importantes que esse capítulo trata, ok? Esses versículos são o nosso trecho-chave aqui, tá? Mas eu gostaria de ver algumas informações, alguns fatos importantes que João capítulo 14 traz, ok? O primeiro fato importante é o seguinte: Jesus, ele anuncia a sua partida para a casa do Pai. A gente vê isso logo no começo, versículo 2, ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. E no finalzinho ele disse assim: e vou preparar-vos lugar. Olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus anunciou aqui para os discípulos que ele estava de partida para a casa do Pai. Versículo 3, ele repete essa ideia. Diz aí: e quando eu for e vos preparar lugar, Jesus repete a ideia de que ele está de partida, de que ele está indo para a casa do Pai, e que ele está indo para a casa do Pai preparar um lugar para os seus discípulos. O versículo 4, ele, mais uma vez, declara isso: e vós sabeis o caminho para onde vou. Eu não vou ficar aqui mais. A minha jornada aqui está acabando. Eu vou. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Eu vou para a casa do Pai. Eu vou preparar lugar para vocês. Irmãos, se você conhece um pouco dos evangelhos, se você lê e estuda os evangelhos, você vai lembrar aqui comigo, ok? Que algumas vezes Jesus disse que o ministério dele estava chegando ao fim. Alguns meses antes dele se dirigir a Jerusalém, para a última Páscoa, ok? Ele já vinha anunciando isso para os apóstolos: olha, o meu tempo aqui está acabando. Nós vamos nos dirigir a Jerusalém, onde eles matarão o Filho do Homem, mas no terceiro dia ele ressurgirá. Jesus falou isso várias vezes, nos meses que antecederam a sua morte, ok? Mas aqui, nesse lugar, né, nesse contexto, em João 14, ele deixa isso muito claro, muito evidente, que ele estava de partida para a casa do Pai. E estava para acontecer logo, breve, ok? Esse é o primeiro fato. Jesus anuncia sua partida para a casa do Pai. É o primeiro fato importante desse capítulo. Grava isso comigo, tá? Nós vamos falar de 4 fatos essa noite, ok? Jesus estava de partida para a casa do Pai. Jesus anuncia sua partida para a casa do Pai. Segundo fato importante aqui:
Jesus faz esse anúncio para o conforto, para trazer conforto ao coração dos seus discípulos. A gente vê isso logo no começo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Né? Não se aflija, essa palavra turbe, aflija o seu coração. Não é? Não temas, não se angustie o coração. Jesus quis trazer conforto ao dizer para eles que ele estava partindo para a casa do Pai, porque ele não somente estava partindo, mas ele disse que ia preparar lugar para eles. Não é? Credes em Deus, ou creiam em Deus. Crede também em mim, ou creiam também em mim, segundo outra tradução. Versículo 3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha que confortante isso, irmãos. Eu vou, mas eu vou voltar. E eu vou voltar para buscar vocês. Sabe para quê? Para levar vocês juntamente comigo para a casa do meu Pai. Isso é muito confortante, irmãos. Jesus já foi, mas tem uma parte dessa promessa que vai se cumprir ainda. Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar os seus discípulos e para levar os seus discípulos para estarem com Ele na casa do Pai. Jesus anuncia sua partida para a casa do Pai. Mas Jesus faz esse anúncio para o conforto dos seus discípulos. Jesus traz conforto aos seus discípulos, ao coração deles. Ok? Terceiro fato. Os discípulos, os apóstolos, manifestaram insegurança depois deste anúncio, em face deste anúncio. Aqui nós temos fala de dois discípulos diferentes que mostraram insegurança. Primeiro, versículo 5. Tomé diz: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos o caminho. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Porque Jesus tinha dito: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé parece que falou bem rápido: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ele se mostrou inseguro. Ele se mostrou inconfiante. Versículo 8. Filipe. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus algumas vezes falava assim, meio que por parábolas, meio que por enigmas, e eles às vezes não compreendiam. E eles também não era hora de compreender tudo isso. Né? E às vezes Filipe falou para o Senhor Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, está tudo certo. Né? Esse negócio de não precisa ir não e voltar e tal, né? Dá uma clareza para a gente aqui que vai ficar tranquilo, vai confortar o nosso coração. Ele estava inseguro. Esse é o terceiro fato, ok? E o quarto fato, e o mais importante, o centro aqui do sermão de hoje. Jesus declara ser o único caminho para a comunhão com o Pai. Versículo 6. Muito conhecido, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho. Não um caminho, eu sou o caminho. E a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus a não ser através de Jesus. Ele é o caminho. Versículo 7, ele diz: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Conhecer a Jesus significa conhecer o Pai. Se você conhece a Jesus, você conhece o Pai. Ora, se você não conhece o Filho, você não conhece o Pai. Ele é o caminho para a comunhão com Deus. Versículo 9. Jesus responde para ele: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. E aí ele diz: quem me vê a mim,
vê o Pai. Eu sou o Verbo de Deus. Eu sou a manifestação, a revelação de Deus aos homens. Eu não sou o Pai, mas eu sou a manifestação do Pai. Para conhecermos a Deus, é preciso conhecer a Jesus. Jesus é a expressão exata do seu ser, do ser do Pai. Em Hebreus 13:1 diz isso, que Jesus é a manifestação, é a expressão exata do seu ser. Essas verdades, esses versículos, eles encontram ecos em outros textos das Escrituras, semelhantes, bem parecidos. Olha o que diz João 8, versículo 19. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Uma outra ocasião, Jesus discutindo até com os fariseus, não é? Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Porque Ele é o único caminho para se conhecer a Deus. Não há outro caminho. E agora outro texto, João 12, 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, o Pai. Textos semelhantes. Agora um outro texto em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele, está se referindo aqui a Jesus. Um instantinho, irmão. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a manifestação do Deus invisível. Porque Deus Pai não é feito de carne e osso. Ele é espírito, a Bíblia fala, né? Jesus veio, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, de carne e osso. Se fez homem. E hoje é 100% Deus e 100% homem, né? Mas ele é a imagem do Deus invisível, não é? A manifestação de Deus. 1 João 2,23 diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. O Filho é o caminho para se chegar ao Pai, a comunhão com o Pai. E ainda, 1 João 5,12: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Não tem como. Né? Não tem como. Então, meus irmãos, a verdade central da passagem de hoje é que, para termos e desenvolvermos comunhão com Deus, precisamos conhecer e nos relacionar com Jesus. Presta atenção nessas variantes, ok? Para termos e desenvolvermos comunhão com Deus. Ok? Porque comunhão com Deus precisa ser desenvolvida. Não basta você falar, eu tenho comunhão com Deus. Você precisa exercitar, você precisa prosseguir, né, em conhecer a Deus. Ok? Para termos e desenvolvermos comunhão com Deus, precisamos conhecer e também nos relacionar com Jesus. Mas eu conheço a Jesus, mas você se relaciona com Jesus? Percebe a diferença dessas verdades? Ok? Nós precisamos conhecer Jesus, mas não somente em um fato histórico. Lá no passado, eu dei minha vida para Cristo. Você precisa conhecê-lo intimamente cada dia, para você desenvolver comunhão com Deus. A pergunta crucial foi feita por Tomé aqui na passagem. Tá? Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? É a pergunta crucial da passagem. Porque por mais que Jesus falou, algumas vezes, eles não captaram a mensagem, eles estavam inseguros com relação à mensagem. Qual é o caminho, Senhor Jesus? Para onde é que o Senhor vai? Como é que eu vou seguir o Senhor? Como é que faço para estar com o Senhor, para continuar com o Senhor? Jesus já havia se manifestado sobre a sua partida e não foi bem compreendido. Olha só, acompanha comigo. Pode voltar aí a página da sua Bíblia comigo, em João capítulo 7, dos versos 33 a 36. João 7, 33.
Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis? Também onde eu estou, vós não podeis ir? Aqui Jesus disse isso para os judeus incrédulos, ok? Não foi para os apóstolos, para os judeus incrédulos, numa discussão lá, numa fala de Jesus para com eles, ok? Mas na frente, no capítulo 13, versículo 33, aí sim, Jesus se dirige aos apóstolos, aos discípulos. 13, 33. O irmão aí bem animado. Ô irmã, levanta a voz aí, leia para nós, por gentileza. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros. Para onde eu vou, não podeis ir. Vós não podeis ir. Isso, amém. Olha, Jesus agora anuncia sua partida de novo. Olha, filhinhos, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora eu vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Não agora, né? A gente vai ver isso agora. Jesus, ele falou, repetiu isso a Pedro, versículo 36. Versículo 36, João 13, 36. Perguntou-lhe Simão, Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Ah, que alívio, glória a Deus, né? Porque mais tarde estaremos com Cristo. Mas você vai viver uns anos ainda, Pedro. Segura as pontas aí. Você vai ficar por aqui. Eu vou para a casa do Pai. Né? Capítulo 14, versículo 5. Nós percebemos aí que Tomé e também os demais apóstolos, pelo menos na opinião de Tomé, né? Eles não tinham conhecimento exato. Porque Tomé diz no versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos. Ele fala em nome do grupo, né? Não sabemos o caminho. Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ele não fala não sei. Ele fala não sabemos. Ele está falando em nome de todos, né? Agora, se todos compreendiam ou não dá para a gente saber aqui. Aparentemente não, né? Então, Jesus manifestou pelo menos 4 vezes aqui no Evangelho de João que ele estava para partir e não foi compreendido, ok? Então, diante da pergunta de Tomé, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Primeira coisa, diante da pergunta de Tomé, Jesus esclarece para onde ele vai. Jesus esclarece. Jesus disse no versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu vou para o Pai. No versículo 2, ele já tinha dito, na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou, pois vou preparar o lugar. Ele anunciou para onde ele ia. E aqui no versículo 6, ele diz de novo, né, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele esclareceu para onde ele ia. Eu vou para o Pai, para a casa do Pai. E Jesus anteriormente, no versículo 3, também prometeu que ele ia voltar de lá para pegar os seus discípulos e levar os seus discípulos para a presença dele. Versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E agora essa parte dessa promessa, incrível aqui, irmãos, presta atenção, que essa parte da promessa, ela se aplica aos discípulos que estiverem vivos na volta de Jesus, não é? Não os apóstolos já estão com Cristo, não é verdade? Morreram e estão com Cristo. Mas quando ele fala, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou. Então Jesus vem buscar aqueles que estiverem vivos no arrebatamento, não é? Então, Jesus esclareceu. Diante da pergunta de Tomé, Jesus esclarece para onde ele vai.
Em segundo lugar, diante da pergunta de Tomé, Jesus revela qual é o caminho. Porque Jesus, ele falou, nós não sabemos o caminho. Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como é que é Jesus? Jesus revela qual é o único caminho. Eu sou, disse Jesus. Eu sou o caminho. Essa palavra eu sou é muito forte em João. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Não é? Jesus falou várias vezes, eu sou com autoridade. E aqui ele falou isso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não afirmou ser um caminho, mas o significa o único caminho. Tanto é que ele diz no final do versículo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, quando ele diz senão por mim, que não há outra opção. Só tem essa opção. Ninguém chega ao Pai, a não ser através de mim. Senão por mim. Jesus disse que para conhecer a Deus é preciso conhecê-lo. No versículo 7 ele falou isso. Se vocês tivessem me conhecido, vocês conheceriam o Pai. Agora, um parênteses aqui, irmãos. Mas eles não conheciam Jesus? Conheciam Jesus, sim. Filhinhos. Eles eram os discípulos de Jesus. Agora, importante eu frisar isso, que nós precisamos conhecer a Deus mais. A gente precisa se aprofundar no conhecimento de Jesus. A gente não conhece tudo sobre Jesus, nem vai conhecer, enquanto a gente estiver vivo, pelo menos, no mínimo. Preciso fazer uma correção aqui domingo passado, eu manifestei uma opinião pessoal minha aqui, quando eu disse, eu penso isso, aqui o ponto não é para eu falar o que eu penso, ou o que eu deixo de pensar, para falar só o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz, Então, a Bíblia diz, pelo menos enquanto a gente estiver vivo, a gente não vai conhecer a Deus o suficiente, porque a gente ainda tem pecado em nós, a gente precisa conhecer a Deus cada vez mais. Jesus também disse que quem nega a Ele, não reconhece Jesus como Messias, como Senhor e Salvador, não conhece a Deus. A gente viu o versículo em 1 João, Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai, mas aquele que nega o Filho não tem o Pai, Só quem tem comunhão com Jesus tem vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, Ele declara ser a manifestação do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai, vê aquele que me enviou. Filipe, há tanto tempo estou convosco e você não tem me conhecido. Eu sou a manifestação de Deus. Eu sou o verbo da vida. Que privilégio eles tiveram, irmãos? Jesus é o verbo de Deus, a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Jesus é o único caminho para a comunhão com Deus. Para termos e para desenvolvermos comunhão com Deus, precisamos conhecer e nos relacionar com Jesus Cristo. Aprendemos hoje, diante da pergunta de Tomé, que Jesus ele esclareceu no texto para onde ele foi. Então, Jesus foi para o céu preparar um lugar para os seus discípulos. Diante da pergunta de Tomé, Jesus revelou qual é o único caminho para a comunhão com o Pai. Jesus é o único caminho para a comunhão com o Pai. Então eu quero fazer 2 aplicações nessa noite. Primeira aplicação vai para aqueles que ainda não tomaram, não entraram pela porta estreita, Jesus falou, eu sou a porta, Se você entrar por ele, você vai entrar de um lado, sair do outro e achar uma pastagem, campos verdejantes. Meu desafio para você é, siga hoje mesmo por este caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Siga por esse caminho, entregue sua vida nas mãos de Jesus.
Ele pode salvar você do seu pecado, da condenação que o seu pecado lhe traz. Segunda aplicação de hoje, eu quero te desafiar a conhecer e a se relacionar mais com Jesus. Eu quero voltar naquele versículo, né, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Vocês me conhecem, mas vocês me conhecem tão pouco, né? Lembra que quando Jesus perguntou para os discípulos, Pedro falou: opa, tu és o Filho do Deus vivo, não é? Jesus falou: ó, muito bom. Só que eles não conheciam Jesus plenamente, eles conheciam um pouco de Jesus. A mesma coisa se aplica a nós. Eu quero desafiar você a conhecer mais sobre Jesus. Quem é esse Jesus? Para você, na sua vida, não teoricamente, não simplesmente nas informações bíblicas, mas o que Ele é para você. Ele é o dono da sua vida? De todos os seus minutos durante o dia? Ele reina na sua mente, no seu coração, no que você assiste na TV, no que você escuta, nas músicas que você escolhe, nas escolhas que você faz para a sua vida. Ele é o rei da sua vida. Nós cantamos hoje aqui letras maravilhosas. Tu és a fonte de vida. O centro de todas as coisas. Ele é o centro da sua vida? Ou ele é o centro do seu domingo à noite? Quarta-feira, de vez em quando. Ele é o centro de todas as horas do seu dia. Eu quero te desafiar a conhecer a Deus mais profundamente, a buscar a Deus em todo instante. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo texto de João 14. Obrigado porque o Senhor Jesus, Ele revelou aos apóstolos para onde Ele ia e onde Ele está nesse momento, Pai. A tua palavra diz que Ele está sentado à sua direita, intercedendo por nós, Pai. Obrigado. Obrigado porque Ele consumou a obra na cruz. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo também, Deus, porque aqui em João 14, o Senhor Jesus também revelou aos apóstolos o único caminho para a comunhão com o Senhor. E o caminho é Ele mesmo. É o próprio Salvador Jesus. Por isso eu peço, Deus, Senhor, incomoda os nossos corações nessa noite. Possamos ir para os nossos lares, meditando no que a Tua palavra nos disse. Nos desafios que foram feitos, Deus. Tem alguém aqui, Pai, que ainda não se rendeu ao Senhor. Eu peço que o Senhor toque esse coração, em nome de Jesus. Pai, aqueles que já se renderam, eu rogo, Deus, também, eu clamo a Tua misericórdia, para que nos sintamos desafiados a conhecer mais profundamente esse Senhor Jesus. Para que a gente não seja como Filipe, Deus, que conhecia Jesus tão pouco, tão superficialmente. Há tanto tempo, talvez estamos andando com o Senhor, Deus. O quanto temos conhecido do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a conhecer o Senhor mais. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite.